Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, estamos chegando para mais um Plantão do Evangelho no Lar. Gratidão a todos vocês que estarão juntos nos acompanhando. Aline Moura, junto com a gente hoje. Aline, boa noite. Uma super boa noite a todos vocês, meus amigos queridos. Gratidão à Rádio Boa Nova por estar aqui compartilhando com vocês essa sexta-feira. Friozinho, mas nós vamos aquecer corações hoje, não é mesmo, Damião? Vamos sim, hoje você vai acompanhar junto com a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Nós vamos estudar juntos o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Vamos juntos então? E você vai nos acompanhar, hein? Já estamos ao vivo do YouTube, o canal do YouTube RBN/TVMM, RBN TVMM, já estamos ao vivo no YouTube para que você participe junto com a gente, já também à sua disposição, nosso WhatsApp 996433827 e também o 0800 979 5011, e para que a gente possa se harmonizar para iniciarmos o Evangelho de hoje, Aline Moura, você faz a prece de abertura para a gente, por favor? Faço sim, com todo o coração. Então vamos nos sintonizando com Jesus, acalmando o nosso coração, deixando neste momento de lado todas as nossas preocupações e transformando esse momento, essa sexta-feira às 18 horas, em um momento repleto de gratidão, de amor, de fraternidade. Vamos agradecer por mais uma semana, por todos os desafios superados, por todas as conquistas, as pequenas conquistas, as coisas simples, a nossa respiração, a nossa família, a nossa profissão, a oportunidade de ter um trabalho, ou aquele trabalho que já está chegando, a nossa saúde, ainda que imperfeita, a nossa família, ainda que cheia de lições e aprendizados, e a nós mesmos, a este corpo que nos envolve, que nos permite evoluir nesta encarnação, e a toda essa oportunidade de poder aprender com Jesus no Brasil, que está ligado diretamente ao seu coração, ao coração do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E é tão lindo o que você falou agora, né, Aline? A gente poder agradecer a respiração. Parece uma coisa muito simples, mas você, amigo ouvinte, telespectador, quem teve Covid, passou pela Covid, sabe o quanto é essa parte tão simples, né? De agradecer a respiração, o ar que respiramos. Porque quem passou e teve dificuldade para respirar, sabe o quanto isso é importante. Você vê, às vezes, as coisas tão simples, né, Aline, que a vida nos oferece, e a gente tem, e às vezes perdemos a oportunidade do agradecer, né, Aline? Com certeza. O nosso corpo físico, ele é uma máquina perfeita, mas só que uma parte depende da outra para ele funcionar Sim. em harmonia. E com certeza, o nosso pensamento, o nosso cuidado com o corpo é muito importante. É uma coisa tão simples respirar e agora está sendo tão valiosa. Sim. Então, que Jesus possa chegar a todos que precisam de ajuda nesse momento, mas que nós também possamos compreender que cada dia na Terra é valioso nesse momento. É lindo demais. E aí a gente tem essa oportunidade, né, de agradecer todas essas oportunidades. E no Evangelho de hoje tem muito esse sentido da abertura da prece que a Aline Moura já fez para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Estamos então no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Antes da gente iniciar aqui, deixa eu agradecer também a toda a equipe do áudio da Rádio Boa Nova,
Valdeci Lourenço, obrigado, Valdeci, da geração da TV Mundo Maior, Jefferson, Margarete Parpinelli, de volta das férias, seja bem-vinda, Margarete, Margarete Parpinelli, atendendo as suas participações no WhatsApp 996433827. Então, o primeiro item, né, do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, diz o seguinte: nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Já de abertura, né, Aline, é exatamente isso, né? A gente acender a luz e não colocar, não escondê-la, né? Mas colocá-la no lugar mais alto, né, Aline? Com certeza. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores que esse capítulo assusta um pouquinho. Quando a gente lê candeia, candeeiro, a gente fica curioso. O que Jesus quer falar com candeia, com candeeiro? Candeia era uma espécie de luminária. Alguns vão conhecer como lamparina, talvez, vai lembrar o que é um pouquinho uma candeia. E o alqueire era um cesto artesanal que era feito para medir todos os grãos, toda aquela época que era baseada na agricultura familiar. Então, Jesus, muito inteligente, ele usava o ritmo da sociedade, a vida daquela sociedade, a economia daquela sociedade para trazer exemplos que realmente tivessem significado para aquelas pessoas. Jesus não poderia falar de algo que não fizesse parte do cotidiano deles. Então ele fala: não coloque essa luminária abaixo desse recipiente, porque senão ela não vai chegar a todos. Essa luz não vai chegar a todos. E sim coloque acima, para que todos sejam envolvidos e amparados por essa luz. Não é isso? É exatamente, né? É exatamente esse sentido, né? E olha, o texto prossegue, Aline, depois no item 2, né? Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Aline. Sim, e aqui Jesus trazendo mais reflexões ainda. Depois que você acendeu a candeia, essa luminária, você não pode cobri-la com um vaso, escondê-la debaixo da cama, porque é impossível conter a luz. Depois que você aflora as suas virtudes, a sua sabedoria interior, você vai passar por situações em que você não vai conseguir mais escondê-la, porque ela vai aparecer na sua vida, ela vai te envolver, ela vai te inspirar a desenvolver ainda mais. Então, você deve tornar esse seu talento, essa sua sabedoria interior, um destaque, a fim de que todos possam se beneficiar, se envolver, serem auxiliados com essa luz. Pois não há nada secreto, oculto, que num dia não será descoberto. Então, não há nenhum talento, nenhuma virtude, nenhuma qualidade sua que um dia não será revelada, assim como qualquer conhecimento na humanidade. E nem há nada tão oculto que não apareça publicamente. Então, aqui tem vários significados. Olha que interessante. A gente pode falar tanto do ponto de vista interior pessoal, quanto do ponto de vista da ciência, das coisas que Jesus ainda há 2000 anos atrás não tinha revelado, há mais de 2000 anos, e até hoje não pôde revelar pelo nosso estágio evolutivo. Porque Jesus, na sua sabedoria, ele entende, compreende que somos o tempo todo aprendizes. E se nós não conhecemos ainda a nós mesmos, quem dirá as verdades ocultas do mundo, da sociedade? É muito interessante esse ponto. Não, e é isso que você comentou, né? Esse primeiro passo, né, Aline? A gente tem essa grata oportunidade de estarmos clareando primeiro os nossos passos,
para que depois possamos clarear os passos de tantas e tantas outras pessoas, que esse conhecimento possa chegar. É coisa até simples, né? Como é importante, o quanto é importante o estudo da doutrina espírita, o quanto é importante todo esse conhecimento. Mas parou, pera, conheceu? Colocar em prática, Aline Moura. Aí é toda essa possibilidade, porque senão você fica ali só com conhecimento, e o colocar em prática, não é, Aline? Com certeza. Um professor que ensina aos seus alunos, mas não coloca esse conhecimento com eles em prática, será que esse conhecimento vai ser tão significativo assim para o aluno? Ou aquela pessoa que é um exemplo na sua comunidade, é um exemplo na casa espírita, mas não pratica aquilo que ensina? Será que ela está sendo real? Será que ela está sendo verdadeira? Então, a prática, especialmente da caridade, é muito mais importante do que o conhecimento. Tem muitas pessoas que não são espíritas ou que não têm todo o conhecimento que um espírita tem, mas ela tem a prática. E Jesus, olha, lá no livro Nosso Lar, Damião, ele vai falar o seguinte, ele vai falar no livro Jesus no Lar, perdão. Jesus no Lar, a partir do espírito Neio Lúcio, ele vai falar o seguinte, o próprio Jesus: aquele que ama estará sempre à frente daquele que sabe. E o que é o amor? O amor é a caridade, a fé e a esperança, que é a tríade, em movimento. Então, muito vale mais você amar realmente, ter a atitude, do que a palavra. Porque é lindo essa oportunidade. Você vê, a gente está aqui, você que está chegando, nós estamos falando do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus falava por parábolas para todo esse exercício, quanto é importante. É importante a gente vivendo ali, né, vivendo esse momento, Sim. porque toda essa história, esse momento da pandemia nos traz essa reflexão. O quanto é importante a gente ter todo o conhecimento, tendo as oportunidades, lendo os livros, tendo conhecimento, mas o colocar em prática, o ajudar ao próximo, o estar junto. E olha, eu amplio isso de uma forma que o quanto, né, a gente acaba, mesmo aqueles que estão em home office, estão em casa, surge, vem para você, é só você estar atento à oportunidade, porque alguém está necessitando de alguma coisa. Então, às vezes, até simples, como a Aline já mesmo nos disse aqui, que pode ser a sua palavra ou até o seu ouvido para ouvir as pessoas nesse instante. A vida nos oferece essa oportunidade a todo instante, e nesse momento de pandemia, muito mais, né, Aline? Com certeza. Acredito que a gente está muito frágil, mentalmente falando, porque em um dia nessa pandemia a gente vive centenas de emoções. A gente passa por muitas adversidades o tempo todo. Então, não há nada que ninguém não possa oferecer. Como você disse, uma palavra amiga, mas às vezes eu não sei aconselhar, mas o simples fato de você ouvir, sem superiorizar a sua dor e minimizar a do outro, já é uma grande ajuda, porque tem muitas pessoas que não sabem ouvir sem querer aumentar a sua dor, colocar a sua dor maior do que aquele que está necessitado. Então, a gente precisa aprender a ouvir, aprender a tentar ajudar as pessoas, mas sem interferir no livre-arbítrio delas, no que elas estão sentindo, respeitando principalmente. Essa pandemia tem nos ensinado muito a viver com a adversidade e com a diversidade também, porque a gente está o tempo todo em conflito com o diferente e sabendo que esse diferente é essencial para a gente aprender um pouco mais. Deixa eu dividir aqui com a equipe, trazendo as participações dos ouvintes, dos telespectadores que estão nos acompanhando. Primeiro, eu estava aquelas histórias, né? Eu voltei de férias semana passada,
Estou revendo devagarzinho as pessoas e achando que estava todo mundo de férias. Cheguei para Margareta e voltou de férias. Margareta, eu não estava de férias. Quem estava de férias era eu. E agora, obrigado, tão bem-vindo. Estou voltando aqui para junto de todo mundo aqui. E aí, vendo todo, parece que estava todo mundo de férias. E quem estava de férias era eu, tá certo. Deixa eu trazer a participação aqui. Boa noite, juntos novamente. Jesus conosco sempre. Abraços, Antônio Andrade e a Neide de Ferros, em Minas Gerais. Gratidão por estarmos juntos. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estou ligado no plantão do Evangelho. Abraços e um beijo no coração. Eu, Jaiomar, Jaiomar do Santo Estevão, na Bahia. Gratidão. Pessoal participando aqui do WhatsApp. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Eu consigo trazer as participações dos amigos que estão nos acompanhando. Aqui a gente vai usando da tecnologia para poder facilitar. Deixa eu já trazer mais gente que está aqui junto com a gente. Gratidão você participando. Boa noite, Damião e Aline, e a todos. Luz e paz. O Igor, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Igor. Gratidão. Helena Maria, boa noite, meus queridos do plantão do Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Está na cidade de Sabará, em Minas Gerais. Gratidão a vocês que estão junto com a gente, participando aqui do plantão do Evangelho no Lar. Deixa eu só puxar mais uma participação. Já vou trazer as participações dos amigos que estão nos acompanhando no YouTube também. Escreva, participe do chat do YouTube, do nosso plantão. É isso mesmo, Jaiomar, de Santo Estevão, na Bahia. Gratidão. Obrigado a todos vocês que estão participando. Deixa eu ver se já tem mais aqui. Tá aqui. Vamos ter mais uma participação, sim. E eu já vou trazer para a Aline aqui para a gente poder bater um papo e conversar. Boa noite. A Rosemary de Minas Gerais, Aline. Rosemary de Minas Gerais está falando do autoconhecimento. Olha aqui, a Rosemary de Minas Gerais perguntando, e eu deixo com a Aline. Aline, estamos falando de autoconhecimento, Aline. Sim, agradeço a Rosemary pela participação, agradeço a todos que estão participando de vários lugares do Brasil. Isso é muito incrível. A gente está conectado aqui em todo cantinho do nosso país e até de outros países, que eu tenho certeza que a gente chega por aí. Rosemary, autoconhecimento é um caminho essencial nos dias de hoje. Toda pessoa tem as suas qualidades e os seus defeitos. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos convida o tempo todo a nos reformar, a nos reconstruir. E como que a gente se reconstrói? Tendo esse conhecimento de nós mesmos. Então, a gente precisa saber os nossos valores, saber as nossas qualidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos limites, até onde a gente consegue ir, até onde não conseguimos. E a gente tem que reconhecer esses potenciais, para que a gente possa também pegar, de repente, aquele defeito que nos prejudica muito, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nos relacionamentos, o ciúme. O ciúme, ele é um defeito moral, né? É um vício moral, como o Espiritismo ensina, um caminho aí que a gente tem que sofrer um pouquinho para se modificar, para entender o nosso amor próprio, para entender que amar é ser livre e deixar o outro livre, e para entender a nossa própria confiança em nós mesmos. Então, você pode pegar esse defeitinho como ciúme e tentar melhorar ele. E assim, melhorando defeitinho por defeitinho, você vai tornando a melhor versão de você, você vai se conectando com a espiritualidade, se conectando com Deus, e assim a sua vida vai fluindo. Mas para isso, você tem que se autoconhecer. Você tem que saber quem é a Rosemary, quem é a Aline, o que ela gosta, quais são os sonhos dela, quais são os desejos que ela tem para a própria vida. E nisso é muito importante, porque às vezes a gente vive a vida do outro. E quando o outro parte,
o sentido da nossa vida deixa de existir. Mas não é porque ele deixou de existir, é porque ele estava focado na vida do outro, do filho, do marido, da mãe. Quantos de nós sofremos quando alguém deixa a nossa vida? Então a gente precisa se amar e se conhecer, para que quando essas adversidades como a pandemia aconteçam, a gente não nos perca de nós mesmos. Deixa eu trazer participações aqui dos amigos que estão nos acompanhando no YouTube. Deixa eu trazer aqui Neves Nunes, boa noite, amigos. Walter Machado, boa noite, amigos. Magali Neves, eu os escuto, eu vejo todas as noites. Já dei até a ideia de repensarem no domingo, pois reprisar no sábado e por que também não no domingo? Aí, Magali, gratidão pelas participações. Magali Neves, ela é da Penha, em São Paulo. Ela é eterna gratidão a todos. Boa noite, beijos. Obrigado, Magali. Sueli Pascarelli está em Mairiporã também nos acompanhando. Boa noite, gratidão. Tem mais participação aqui no WhatsApp. Obrigado, Margarete. Boa noite, amigos queridos. Damião, estava com saudade de você. Tá vendo? Eu estava de férias. E eu estou voltando. Aline, como você é linda, gratidão por tudo. Lia Márcia de Araraquara, falando com a gente, Aline. Márcia, um grande abraço para você. E a Magali é minha vizinha, viu, Damião? Também estou aqui na Penha. Olha, tá vendo? Tá vendo? Pessoal, vocês nos acompanhando aqui e aguardando, então, você que está aí participando do nosso chat do RBN TV MM, nosso WhatsApp 996433827 também à sua disposição para que você possa participar do nosso plantão do Evangelho do Lar. Eu vou para mais um trecho aqui do texto, olha, do Evangelho, estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire, por que fala Jesus por parábolas, é o capítulo 24, não por a candeia debaixo do alqueire. E o item 3 diz, e chegando-se a ele, os discípulos lhes disseram, por que razão lhes fala tu por parábola? E ele respondendo lhes disse, porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido, porque ao que tem, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis, e olhareis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam do coração e se convertam e eu os sare. Aline Moura. Mais profundo ainda esse item 3 desse capítulo do Evangelho, em que os apóstolos e discípulos de Jesus vão perguntar para Jesus, Jesus, por que fala ao povo por parábolas? O que é a parábola? Só relembrando, a parábola é uma história que ela tem um ensinamento moral e ela tem um ensinamento profundo e atual. Ou seja, qual que era o objetivo de Jesus falando por parábolas? Contar uma história, narrar uma história que pudesse ter a compreensão de todos o que escutassem. Para nós, hoje em dia, as parábolas parecem um pouco difíceis, porque elas têm o vocabulário da época. Mas, hoje em dia, se a gente parar para estudar uma parábola, nós vamos percebendo que ela tem um ensinamento que é muito atual e que é como se fosse uma luva para os dias de hoje. Ele cai perfeitamente na nossa vida, no que nós deveríamos seguir, qual é o caminho melhor para seguir, né? Diante de dificuldades que esses personagens das parábolas passaram. E elas têm sempre um ensinamento para a nossa vida espiritual, para que a gente garanta um futuro melhor, para que a gente viva, sim, em abundância, porque nós não viemos à Terra só para
nascer, pagar boletos, reproduzir e morrer. Nós também viemos para ter alegrias, para ter conquistas, para fazer amigos, para ter felicidade. E Jesus fala que nós teremos vida e vida em abundância. E por isso que ele fala aqui, ó, que a alguns foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não. Quem são esses que conhecem os mistérios dos céus? Aqueles que têm já o entendimento de Deus, o entendimento da vida espiritual, o entendimento do evangelho, do Cristo, da importância de Jesus, aqueles que aceitam Jesus, porque até hoje nós temos na sociedade religiões diferentes e compreensão do evangelho de formas diferentes. Tem religiões que não consideram Jesus, por incrível que pareça, tem religiões que têm outros mestres tão sábios quanto Jesus, que os conhecimentos até se aproximam, se afinizam. Se a gente for discutir coisas do budismo, tem coisas do budismo que se encaixam com o espiritismo e do catolicismo também e dos evangélicos, porque o futuro é essa fraternidade entre as religiões, porque o Deus é único. Então, ele fala o seguinte ainda: porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Essa frase, ela deveria ser uma frase de cabeceira. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê uma situação e a gente não absorve o conhecimento, não observa com clareza os detalhes. A gente escuta o conselho do anjo espiritual, do mentor espiritual, do nosso guia, pela nossa intuição, pelo nosso coração, diz que é para ir para um caminho, mas a gente segue pelo outro. E depois a gente percebe, nossa, eu senti que eu deveria ter ido por aquela outra forma. E ainda, se a gente não vê e não escuta, muitas vezes a gente não compreende. E por quê? Porque temos um coração pesado. Pesado por quê? Porque está cheio de vaidade, egoísmo. Às vezes os nossos olhos estão cegos pela inveja, pela soberba, pela avareza. Então nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas, porque Jesus era muito simples, mas numa coisa que ele nos convida, a simplicidade exige esforço, que é a pureza do coração. É aparentemente simples ter um coração puro? Depende do ponto de vista, porque ter um coração puro é amar, é perdoar, é compreender de forma geral, não seletiva. Porque amar quem nos ama e perdoar quem nos ama é muito fácil. Mas e aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos caluniam, apertam o nosso calo, pisam no nosso pé no metrô? Aqueles que ligam na hora que a gente está fazendo reunião no home office, aqueles que pedem coisas apressadas que não vamos conseguir entregar, aquela criança que pede atenção quando a gente chega cansada do trabalho, ou irritado com o chefe. Então, nós precisamos olhar com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir. E compreender ainda mais profundo, porque às vezes a gente compreende o outro como nós gostaríamos que alguém compreendesse a gente, e ama o outro como nós gostaríamos que a gente amasse a gente. Mas e como o outro quer ser compreendido e amado? Talvez aí é o que realmente importa e o que faça realmente a diferença, Damião. Não, na verdade, são quantos e quantos ensinamentos, do que você foi falando, eu fui até anotando algumas coisas, o quanto, na verdade, né, Aline, vamos só trabalhar um pouquinho isso, o quanto é importante a humildade dentro de cada um de nós, né? Porque Sim. quantas vezes pensamos que sabemos tudo, é aquela velha história, a gente para e tem todo o conhecimento, e aí tem a humildade de colocar em prática, de ter a humildade de parar, eu não sei, eu errei, e buscar acertar, né, Aline? Acho que e para tudo isso, opa, como precisamos de humildade, né, Aline?
Com certeza. E o Espiritismo é um caminho, Damião, que ele nos esforça a ter a capacidade de pedir perdão, de pedir desculpas, de admitir os erros, de admitir as falhas. Porque para os espíritos nós somos totalmente transparentes. Nós não enganamos os espíritos. Nós só nos enganamos muitas vezes, porque quando a gente acha que está enganando o outro, nós estamos só enganando a nós mesmos. Porque quando a gente dorme no plano espiritual, nós somos espíritos livres. Então, o outro vai saber se a gente estava mentindo, se a gente estava simulando os nossos sentimentos. Então, a gente precisa ter a humildade de refazer a rota, de admitir que se atropelou, de admitir que de repente tomou uma decisão errada e refazer a rota. E para o outro lado, também existe o desafio de aceitar essa humildade e de nos dar a oportunidade de corrigir a nossa rota. Porque muitas vezes nós vivemos com pessoas que não nos dão a oportunidade de recomeçar. Que um erro é fatal, que um erro é inadmissível, e o erro é tão parte do nosso aprendizado. Se a gente não tivesse errado tanto, talvez a gente não teria chegado até aqui. Se a gente não tivesse errado, de repente, um caminho, tomado uma decisão diferente, nós estaríamos em caminhos diferentes e seríamos pessoas diferentes. Mas para ser nós mesmos, é preciso errar, mas especialmente é preciso querer acertar, querer recomeçar e reconstruir, e se reconciliar com quem for preciso. E aí a humildade é essencial para a gente admitir que não somos perfeitos e que assim como somos difíceis, tem pessoas que são difíceis para nós, nós também somos difíceis para os outros. Não, esse grande é o grande desafio, né, que nós temos. É a gente parar e aquilo que a gente comentou lá, né, atrás, um pouquinho atrás, é ter essa humildade para recomeçar, aquela velha de histórias, caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, com grande Sim. humildade de parar e falar, eu errei, tropecei, o erro é meu, não tem que ficar bruscando, porque outra coisa, né, Aline, o que a gente vive, né? A gente vive querendo achar culpado para as coisas que acontecem erradas. E o culpado está na frente do espelho, né, Aline? Exatamente, porque nesse item que a gente estava lendo, Damião, é muito interessante que ele fala sobre os talentos que nós ocultamos. E no livro dos Mensageiros, ele nos dá depoimentos claros de pessoas que foram especialmente acompanhadas para vir à Terra, especialmente preparadas e auxiliadas pelos mentores espirituais, e erraram por medo, por vaidade, por egoísmo, por querer lucrar, tirar vantagens. Então, assim, é muito interessante para quem está assistindo, leia esse livro dos Mensageiros. Vocês vão ver nos primeiros 10 capítulos cada história mais significativa que a outra, que nos ajuda a entender o quanto tempo desperdiçamos. Porque a gente se prepara todo para vir aqui para a Terra. Tem pessoas que ficam mais de 30 anos no plano espiritual para poder ter essa oportunidade, e aí quando chega aqui, se deslumbra com as coisas, com o poder, com a vida sexual, com os prazeres, e com o dinheiro, e aí quando volta, é um show de lamentações, né? Porque é muito preparo para nascer. É muita gente que está vibrando por você, que está te ajudando, que está te auxiliando e que está buscando que você brilhe realmente, que você tire essa candeia debaixo do alqueire, que você ilumine a todos com essa luz que você tem e que você trouxe de lá. E que você
se prestou a ajudar tanta gente, se prestou a fazer tanto pelas pessoas que hoje estão ao seu redor, e aí, de repente, pelo esquecimento do passado, acaba cometendo os mesmos erros, erra no mesmo ponto, ou na vida financeira, ou na vida afetiva, ou com os filhos. É incrível como a gente erra, Damião, nas mesmas coisas. E aí, como o texto disse, né? Surdos, mudos e cegos para as verdades espirituais. Deixa eu dividir. Não, é exatamente isso, né, Aline? É exatamente isso. Na verdade, por isso que a gente comentou, né? Como é importante a gente ter essa humildade de observar, de olhar e falar, pera, errei. Sim. Vamos lá, errou. Vamos corrigir, pedir perdão, de novo, lá, sabe? Perdoa. E aí cabe ao outro perdoar 70 vezes 7, de olhar e não ficar guardando essas mágoas, porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescer. Esse é o grande caminho. A gente tem que ter essa humildade para poder estar evoluindo e crescendo. E Nalva Argolo, de Vitória da Conquista, um abraço iluminado a todos. Obrigado, Inalva. Magali Neves, eu procuro colocar em prática tudo e o que ouço na Rádio Boa Nova. É isso, é exatamente isso, Magali. É a gente ter essa possibilidade, essa humildade de parar e falar, vamos colocar em prática, vamos exercitar. O Josimar Manuel, da Fazenda São José, em Minas Gerais, acabei de chegar, estou sempre aprendendo com vocês, Deus conosco, fique em paz. E você, Aline, comentou, né, de medo, de vaidade, de egoísmo, de inveja, de soberba. Olha, aquilo que, de novo, né, você que está chegando, o Josimar que está chegando agora, a Aline, logo na prece dela, a gente falando de medo, vaidade, egoísmo, inveja, a gente vai lembrando das pequenas coisas, né? Como na prece de abertura da Aline, ela falou, sabe, agradeceu o ar que respiramos. Gente, aquilo, hoje, com a história da Covid, sabe, quando a gente vê algumas pessoas recuperadas e aquilo, né, Aline, o quanto é importante, apesar de tudo, todo mundo, muita gente já conseguindo tomar a vacina, mas a gente ainda continua tendo que usar máscara, álcool gel, distanciamento social. Ainda é importante, né? A gente está conseguindo tudo isso e aí e veja e agradecer. É aquilo, é lindo, é maravilhoso fazermos as nossas preces, as nossas vibrações, mas é o que a Magali Neves falou, é colocar em prática tudo isso, né, Aline? Sim, com certeza. Uma coisa muito interessante que você falou é que a gente tem a tendência de responsabilizar o outro pelas nossas escolhas e pelas nossas falhas. E o livro mostra exatamente isso, que muitas pessoas escondiam seus talentos pelo marido, que era ciumento, que não suportava que a esposa fizesse os trabalhos assistenciais e espirituais na casa espírita, ou pelos filhos, ou o culpado foi o trabalho. Então, a gente sempre está responsabilizando o outro pelas nossas escolhas. E nós temos que lembrar que a vida é nossa. Nós, como administradores dessas coisas que Deus nos emprestou, porque tudo aqui é temporário, tudo aqui nós vamos ter que prestar contas, como diz a parábola do administrador infiel. Não sabemos o momento em que seremos chamados, mas vamos ter que prestar contas e devolver. Agora, como nós vamos devolver a nossa família, o trabalho que Deus nos deu, as oportunidades que a vida nos propiciou para a nossa evolução moral, social, intelectual, espiritual. Como que nós vamos devolver aquelas pessoas que prometemos ajudar, aqueles necessitados irmãos que falamos que íamos auxiliar? Então, como que nós vamos devolver isso para Deus? Com que cara? Nós vamos devolver com felicidade ou com vergonha de não ter feito? Então, nós precisamos pensar que cada dia aqui na Terra é muito importante, é muito valioso, que cada segundo é uma oportunidade para a gente se cuidar e também cuidar de quem está ao nosso lado, porque nós não sabemos o dia em que a gente vai ter que assinar o nosso contrato lá em cima, que vamos ter que falar dos nossos débitos e dos nossos créditos, e tomando cuidado para não entrar num cheque e no limite especial, né? Porque tem gente que sai da vida devendo mais do que chegou.
Então a gente tem que tomar cuidado para limpar o nosso nome não só na terra, mas também, né? A gente está em sintonia com o plano espiritual, com Deus, para que a nossa vida seja um testemunho de amor, de fé, de esperança. Quando você apagar lá a sua vela dos 85 aninhos de idade, pelo que você vai ser lembrado, o que você vai deixar para as pessoas, quando as pessoas falarem, ah, Aline, eu conheci a Aline, ah, o Damião, conheci o Damião. Como que você vai ser lembrado por essas pessoas tão queridas que vão ficar aqui? Pelo bem que você fez ou por tudo que você não fez? Então, essa reflexão é muito interessante para a gente pensar, já que a gente está nesse momento de pandemia, que algumas coisas ainda não estão sendo permitidas, como que eu posso valorizar esse momento? Como que eu posso repensar a minha vida nesse momento? E tomar um novo ponto de partida, quem sabe, né, Damião? Oh, olha, lindo demais essa oportunidade, linda demais esse tema de hoje, essa possibilidade de estarmos juntos hoje fazendo esse plantão do Evangelho do Lar. Mas eu já olho para o tempo ali. Aline, já vamos para a prece final já, Aline. Olha, o Poxa, tempo voa. Você faz a prece final para a gente, Aline? faço com certeza. Quero agradecer a todos os ouvintes, pedir que vocês levem essas reflexões com carinho, com amor, e novamente vamos sintonizando com Jesus. Vamos pedindo ao Mestre por este dia, que através dele, da sua imagem na nossa mente, que ele possa vir até nós através dos nossos espíritos protetores, que ele possa aliviar o nosso coração de todo sentimento negativo, de tudo aquilo que nos atrapalha de confiar em nós mesmos, de confiar em Deus. Que ele possa tocar a nossa mente, tirando todos os bloqueios, os limites, tirando tudo aquilo que nós pensamos que não somos capazes, reacendendo os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, aquilo que nos alegra, aquilo que nos dá razão de viver em nós. Que ele tire do nosso coração todo sentimento que não nos ajuda na nossa felicidade, no nosso bem-estar. Que através desses espíritos benfeitores, ele apure a nossa intuição, para que no momento da adversidade nós possamos parar, pensar e tomar uma decisão adequada. Mas que especialmente através desses espíritos, que uma luz invada a nossa casa, nos protegendo, nos dando força, nos dando paz, nos dando equilíbrio, serenidade e muita saúde, para que possamos correr atrás dos nossos sonhos, de uma vida melhor, de uma casa melhor, correr atrás do melhor que podemos ser e que possamos espalhar a boa nova, o Evangelho do Cristo, a todos os corações que se aproximarem de nós, fazendo bem, fazendo a caridade e sempre com muito amor. E que esse amor que refletiremos aos outros possa sempre refletir a nós também. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Aline. Gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos nesse plantão do Evangelho do Lar. Gratidão a você que nos acompanhou, que esteve junto com a gente. Bora lá, gente, praticar. A Aline agora na prece final já lembrou bem. Colocar amor, caridade em todas as ações. Às vezes aquilo que a gente até para e fala, é simples, né? Então bora lá colocar em prática. Sim. Excelente final de semana para todos que nos acompanharam pela Rede Bonava de Rádio, pela TV Mundo Maior. Segunda-feira tem com André Marosso mais um plantão do Evangelho no Lar na segunda-feira. Aline, obrigado, um beijo para você, gratidão. Obrigada, um super abraço a todos. E se quiserem acompanhar mais do meu trabalho, é só me adicionar aqui no YouTube, Aline Moura Palestras. Um grande abraço. Obrigada a todos. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau. Tchau.
Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar. Você gostou deste programa? Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode fazer